Bom dia, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula de Geografia para os sextos anos do ensino fundamental, finais aí dos anos finais. Nós vamos ver aí, acompanhei o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre diversas formas de representação da Terra, parte 1. Então nós vamos ter aí outras partes aí falando sobre essas formas, até essas representações que nós utilizamos aí em geografia no nosso cotidiano. E, logicamente, aqui eu trouxe hoje um convidado especial de uma escola integral, que é o professor Alex, professor amigo meu, professor de geografia, que veio aqui conhecer como é que é o Centro de Mídias. É um prazer estar com você, Alex, aqui na nossa aula de geografia. Bom dia, professor Russo, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. E pelos aplausos, né? Obrigado pelos aplausos. E eu sou professor de Geografia da Escola Carlos Maximiliano. Hoje nós vamos mediar aqui o chat e co-apresentar essa aula com o professor Russo. É isso aí. Então o professor Alex vai estar aqui junto com vocês na interação do chat e, logicamente, também participando dessa aula. E aproveitando que o professor Alex está aqui, todo feliz, empolgado em participar, ele vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. Então vamos lá, professor. Então hoje as habilidades trabalhadas serão elaborar modelos tridimensionais, blocos de diagramas e perfis topográficos e de vegetação para representar elementos e estruturas da superfície terrestre. E também identificar diferentes representações do planeta Terra e da superfície terrestre. A unidade temática é formas de representação e pensamento espacial e identidade sociocultural. Objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. É isso aí. Então nós vamos ter aí umas representações cartográficas, alguns mapas históricos que a gente utiliza aí no dia a dia de geografia, para demonstrar como é que se aperfeiçoou essa elaboração de mapas, e como é a questão aí do formato da Terra também, os formatos que a gente tem aí do nosso planeta. E aí nós vamos começar com o primeiro formato aí. Então pode aí colocar na tela, vocês vão ver aí, esse formato aí, que é um formato estranho para muita gente aí, Nossa, esse é o planeta Terra? Esse é o planeta Terra. Parece um amontoado de coisas, Alex? Mas a gente vai perguntar para vocês aí logo de cara aí no chat, que tipo de formato é esse, Eu vou continuar a minha aula aqui, Mas como é que é chamado esse principal formato? O formato que é o formato original, o formato que nós temos aqui do nosso planeta. Então eu vou escrever no chat que aí nós vamos falar, o Alex vai pegando aí as respostas de vocês, a gente vai passar algumas respostas dos professores e principalmente aí dos alunos, tá certo? Então vamos lá, participando aí, interagindo aí, que daqui a pouco o Alex, eu vou passar para o Alex, ele vai estar falando aí. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós temos um outro formato que nós estudamos muito em geografia, que é a famosa esferoide. Então tá aí, o diâmetro da Terra na linha do Equador é de aproximadamente 12.756 quilômetros. A Terra não é uma esfera perfeita, pois é achatada nos polos. Sua superfície é calculada em 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, sendo 149 milhões de quilômetros quadrados de continentes e 360 milhões e 700 mil quilômetros quadrados de oceano. Ou seja, quantidade de terras submersas é mais do que 2 vezes superior à das emergidas. Ou seja, as terras que aparecem na superfície terrestre, as que estão lá imersas, elas são bem menores do que nós temos lá os oceanos. Cerca de 70% da superfície terrestre ela tem ela coberta de água. Por isso que aquele formato que a gente viu anteriormente tem aquelas deformações, E também a questão da ação da gravidade, Não é só o achatamento dos polos, Porque os polos têm esses achatamentos pela ação da gravidade da Terra, que está no seu centro, faz com que ele fique achatado, Então, tem a formação do achatamento, tem a angulação da Terra, então todas essas situações que a Terra tem faz com que nós temos aí estações do ano diferenciadas, o movimento de rotação e de translação, que mais para frente aí a gente vai estar estudando. Mas e aí, Alex, tem algumas respostas aí dos professores e dos alunos? Sim, os professores já responderam aqui que o formato da Terra é geóide. Está correto, Russo? Está corretíssimo. Então, essa é a questão.
Então, o formato, né, oficial, que a gente fala que é oficial do planeta, é aquele formato que a gente viu. A gente vai voltar a ver. Tá? Não vou nem voltar para essa imagem, porque nós vamos ter outras imagens de geóide que nós vamos, né, apreciar, né, até numa atividade. Tá certo? Vamos lá para a próxima tela aí, que nós temos aí uma imagem que mostra aí, né, 3 tipos, né, de informações que nós estudamos em geografia. Então, nós temos lá a parte verde, que é a superfície terrestre, que aí ele mostra, né, o formato do relevo. A gente tem que lembrar que a Terra tem os seus relevos acidentados, né, as suas montanhas, as suas serras, os morros. Né. Nós temos a parte laranja, que é o formato da geóide, que a gente viu lá na primeira imagem, e tem, né, a parte de elipsoide, que é a parte em azul. Né? Então, muita gente fala o quê? O formato da Terra, ela tem um formato redondo. Ela tem um formato de elipsoide. Então, tem vários formatos que são falados, mas sempre lembrando, né? Aquele formato oficial, né, Alex? Nós chamamos de geóide. Né? Isso aí, Russo. Quer falar mais alguma coisinha sobre essa formação aí do formato da Terra? Alguma coisa extra? É só falar que são séculos de estudos para chegar a essa conclusão do formato do planeta Terra. E, portanto, né, algumas versões diferentes desse formato tem que estudar mais para ter também chegar a uma conclusão mais concreta. Né? Ou seja, a Terra é geóide, ela não é plana. É isso que eu quis dizer. Na realidade, quando a gente estuda, né, o formato da Terra, né, não tem só uma questão geográfica, né, tem uma questão matemática, tem uma questão de física. Né? Veja o que envolve aí diversas ciências, né, que aí a gente aprende nas disciplinas, aí, a gente vê em física, a gente pode ver em matemática, a gente vê em geografia. Então, são várias, até, né, o Alex falou, são centenas de anos de estudos, né, que boa parte desses estudiosos, né, da Grécia Antiga, né, da Europa, no seu geral, não eram só geógrafos, eles eram astrônomos, eram matemáticos, então eram estudiosos aí de diversas ciências e diversas disciplinas. Né? Vamos lá para a forma geóide de novo, aí numa imagem diferente. Então nós temos aí a forma geóide, que nós definimos a Terra, né? Tem aí uma superfície irregular, a gente percebe nessa imagem e percebemos na anterior, não corresponde a uma esfera, como tradicionalmente se fala. Sobre essa superfície, o potencial do campo da gravidade é constante, por isso essas deformações. E coincide também com a superfície do equilíbrio das massas de água. Tá? Então, aquelas deformações lá também têm a ver com a questão aí dos oceanos, né, do movimento dessas massas de água, junto também com a ação da gravidade e, logicamente, com o relevo. Né? O relevo também ele acaba influenciando no formato da Terra. Por isso que a gente viu aqueles 3 tipos de formação que habitualmente nós utilizamos no dia a dia, né, quando a gente fala aí dessa formação da Terra, tá certo? Vamos lá para a próxima imagem, que é uma imagem aí do globo terrestre, que é aquela representação, né, mais próxima da origem da representação oficial do nosso planeta. Ele está lá, logicamente, numa escala reduzida, né, como está falando aí, representa a superfície terrestre da maneira mais fiel que o planisfério, não nos permite estudar todos os fenômenos da Terra por causa, né, da dimensão original da Terra, né, em relação à redução dele. Né? Então, logicamente, né, a gente vê lá o formato. E outra, né, quando a gente faz um estudo no globo terrestre, a gente tem que ficar virando ele. Né? Quando a gente usa um planisfério, né, que é o mapa, não, a gente vê lá ele no mapa lá de um planisfério, né, e a gente vê todo, né, todo o planeta, mas ele está no formato lá do plano. Né? Nessa hora, o planeta vira plano, né, Alex, como você comentou. Né? Mas lembrando Sim. que a forma dela é uma forma arredondada, que oficialmente a gente chama de geóide. Na representação, né, professor Russo, a Terra pode ser plana, mas só na representação, né? Exatamente. A gente poder estudá-la. Exatamente. Vamos lá para um outro tipo de mapa bastante antigo aí, que muitos professores aí, e alunos também já viram, que é o mapa da região aí de Gassur. Né? Então, ele teria sido feito pelos povos babilônicos por volta do ano de 2500 a.C. Confeccionado sobre uma placa de argila cozida, o mapa representava o vale de um rio
provavelmente o rio Eufrates, na região da antiga Mesopotâmia. Ele foi encontrado numa pequena cidade chamada Gassur, que hoje seria parte do Iraque, né? É aquela, né, quando a gente fala da Mesopotâmia, a gente lembra do crescente fértil, né? Que vai do Egito até o rio Tigres e Eufrates, né? E a gente fala crescente fértil porque se tem lá o formato, né, de uma lua crescente, né? Então, vai lá do Egito, no continente africano, até a região aí, asiática, aí, que é na região atual do Iraque, né? Que está lá, essa região que foi encontrada, esse pequeno, né, essa pequena pedra de argila que tem em torno aí de 6 a 8 centímetros do tamanho, né? Ela não é um tamanho grande, né? O interessante, né, a confecção, né? A gente observa, pode colocar de novo aí para a gente observar, né? As escritas, né, na parte superior e o mapa na parte inferior aí, de uma região que pode ser uma vila, né, ou até uma cidadezinha pequena, mas o tamanho, né, dessa pedra é bem pequena, né, Alex? Então, né, imagina o trabalho que se deu para fazer esse tipo de imagem aí nessa parte, dessa pequena parte de argila aí, né? Sim, e a gente percebe então esse início, né, da produção de cartográfica, da produção de mapas, se utilizava o material disponível, né? O material disponível era esse, era uma pedra, né? Então era isso que tinha para usar para fazer o mapa. E veja como evoluiu, né, de lá para cá. Exatamente. Povos usavam até toalhas de mesa para se fazer a localização dos mapas, se faziam cartas, né? Por isso, nessa denominação de cartografia, né? A formação lá, né, das cartas para escrever a localização, né? Como se introduzia, principalmente nas grandes navegações, né, principalmente da Europa para o continente americano. Então, eram várias formas de uso para mostrar, né, essa localização, principalmente para não se perder, né, para conhecer a região que vive. Então, vai se passando o tempo. Hoje a gente usa sensoriamento remoto, né, o SIG. Então, nós temos informações aí que vêm do espaço. Então, hoje é mais fácil da gente ver, é uma coisa mais tecnológica. Mas imagina há milhares de anos atrás, e até recentemente, aí, há 500 anos, né, 400 anos atrás, que se fazia tudo na mão aí, né, e não tendo essa noção, né, de alturas, né, como a gente tem hoje. Tá? Vamos lá para o próximo slide, aí, que nós estamos vendo aí a Grécia Antiga. Né? Então, a Grécia Antiga é considerada o berço da civilização ocidental, muito contribuiu para o desenvolvimento das ciências, da filosofia e das artes em geral. Já no século VII a.C., suas expedições militares e de navegação impulsionaram os trabalhos de cosmógrafos, astrônomos e matemáticos, os primeiros a buscar métodos científicos capazes de representar a superfície terrestre. Então vejam, né, os povos antigos aí, né, povos do mundo todo, né? Se a gente vai estudar os povos aqui da América, os pré-colombianos, eles também estudavam aí, né, os mapas estrelares, né? Então tudo isso aí vem de povos antigos que, com o passar do tempo, né, logicamente com as modernizações, com as técnicas que nós utilizamos hoje, nós fazemos de outras maneiras, né, mas já nos povos antigos, né, as primeiras civilizações já tinham esse processo aí de montagem de mapas aí para, principalmente, se localizar, tá certo? Vamos lá para uma atividade agora, professor Alex? Vamos nessa. A gente vai fazer uma pergunta aí, vamos deixar 2 minutinhos para a turma responder. Então, 2 minutinhos para vocês responderem. A forma do planeta Terra parece, mas não é uma esfera perfeita. Por quê? É isso aí. Então, respondam, daqui 2 minutos nós retornaremos. Até já.
Então, respondeu aqui no chat. Então, algumas respostas são: a Terra é achatada nos polos, por isso que ela não é redonda, e também a forma do relevo, que influencia no formato da Terra. Isso aí, Russo? É isso aí. Então, é o que a gente, né, explicou anteriormente, aí foi bem colocado aí no chat. Tem essas questões aí que acabam fazendo com que a Terra não tenha aquele formato redondo, perfeito, como a gente vê nas imagens, né? E também, né, como a gente fala, ela é uma bola, ela é um círculo, ela tem o seu formato original, o seu formato oficial, que a gente falou anteriormente. Vamos lá, né, relembrar, né, o que a gente viu no começo da aula. Então pode colocar aí na tela, né? Então é a forma geóide, né, por causa dessas características que foram colocadas aí no chat, né? Então é uma superfície irregular, ela tem lá a ação do campo da gravidade, que é constante, e coincide também com o equilíbrio das massas d'água, como a gente viu anteriormente, tá certo, pessoal? Então sempre quando for falar do formato da Terra, tranquilamente pode falar o formato geóide, que tem essas características básicas que foram colocadas no chat para vocês, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai ver alguns processos históricos, né, dessa relação aí dos mapas, né? Então, começar aí com Eratóstenes, 275 a 194 a.C., né? Nasceu em 275, morreu em 194 a.C., filósofo astrônomo e matemático da escola de Alexandria, responsável pelo cálculo da circunferência da Terra. Para efetuar esse cálculo, Eratóstenes utilizou como referência a altura angular do Sol e a distância entre as cidades de Alexandria e Siena, chegando ao valor de 110 quilômetros entre a distância dessas duas cidades, muito próximo do valor conhecido atualmente de 111 quilômetros. Então vejam, né, nós estamos falando aí de um período de mais de 2.000 anos atrás, né? Um cálculo simples, né? Colocando lá uma estaca, vendo lá o movimento do Sol, ele conseguiu relacionar essa questão aí, né, do Sol, né, e da formação que ele viu lá da sombra, e aí ele viu, né, essa medida, né, que gira em torno aí de 110 quilômetros, sendo bem próxima, né, da atual aí, que é de 111 quilômetros de uma cidade para outra, né? Lembrando que a Alexandria, na época, né, eram várias Alexandrias, aí, em homenagem a Alexandre o Grande, que dominou vários territórios, tanto da África como da Europa e da Ásia, né? Então batizava muitas cidades de Alexandria, no caso aqui é a Alexandria do Egito, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos um mapa mundi, né, do nosso famoso Eratóstenes, tá? Que aí tem uma reconstrução do século XIX, né, quando ele fez aí em 194 a.C., tá certo? Então nós temos a Ásia aqui do lado direito, né, a leste, né? Então no sul nós temos aí o norte da África, né, representado aí pela Líbia, e nós temos lá na parte norte a Europa, né, que é o mundo antigo da época, né? Então eram as regiões que eram conhecidas. Não eram conhecidas todo o continente africano, não era conhecido toda a Ásia, né? Mas a Europa, né, já era, né, bem mais conhecida, né? O território já era mais povoado. Então tem esse formato. Então é um mapa, uma representação da época do formato original que considerava-se do planeta. Não se conhecia a América, né, Alex? Não se conhecia a Oceania, por isso que a gente fala América, novo continente, a Oceania, novíssimo continente. Só depois aí, lógico, né, que alguns navegadores posteriormente vieram, mas aí oficialmente começou a se conhecer a partir mesmo das grandes navegações. Certo, Alex? Correto, Russo. Inclusive, é interessante a gente notar esses mapas antigos, porque eles revelam muito da época em que eles foram feitos. Esse, por exemplo, revela que cada pessoa conhecia apenas o mundo que estava ali próximo dele, né? Não havia um conhecimento mais extenso da superfície do planeta. E também das técnicas utilizadas na época, né? As técnicas mais rudimentares, as técnicas antigas. Então, é legal conhecer os mapas também para ter essa noção histórica do momento em que eles foram feitos. Exatamente, bem lembrado. A evolução histórica dos mapas, que não vem somente das grandes navegações, vem de épocas bem mais antigas, né? Isso que é interessante falar. E que o Alex falou, né? Ver a visualização da época, né? Até com os meios de transporte da época que tinha. As próprias navegações eram feitas em embarcações que não iam em locais mais avançados. É só com o passar do tempo, com as técnicas avançadas que se ia, né? Vamos lá para a próxima imagem, que aí, ó, são várias
representações. Nós temos o globo de Mela, ou Mela, como alguns falam, né, que está lá na parte acima, né, já tem uma representação, diferentemente do globo aí de Poseidão, né, e o do globo, e a representação de Ptolomeu que está abaixo, que é uma projeção cônica. Olha que interessante, né? Uma projeção cônica aí que vocês já estudaram em aulas anteriores. Então vejam, são outras representações que também representam os 3 continentes antigos, porque é daquele período que se, né, conhecia naquelas regiões lá, tá certo? Então, é o que o Alex falou. Hoje a gente conhece o mundo todo, como há um bom tempo atrás, mas porque as técnicas foram aperfeiçoando, tanto das técnicas dos meios de transporte, como o material que nós utilizamos, as ferramentas que utilizamos para fazer os mapas, né, hoje, né? Vamos lá para a próxima imagem. Aí nós já temos o Orbis Terrarum, tá, que também demonstra aí os 3 continentes, né? Um dos mais famosos mapas romanos. Ele foi elaborado por Marcos Agripa, né? 63 a 12 a.C., a pedido da época do imperador Otávio Augusto. Ele, situado aí no Campo de Marte, em Roma, o Orbis Terrarum mostrava com detalhes todas as rotas do Império Romano, incluía muitas outras informações. É interessante, aí observa o mapa e temos aí nessas partes aí tracejadas que são as rotas romanas, né, para conquistas de novos territórios, né? E logicamente, né, com essas conquistas de territórios que vocês aprendem aí, principalmente em história, se logicamente vai avançando em territórios novos, né, principalmente lá nessas civilizações aí, né, a civilização grega, principalmente com Alexandre o Grande, que foi até a região da Ásia, né, que hoje lá temos lá, que é a Pérsia, que era lá a região do Irã, a região do Iraque, foi muito conquistado por esses, né, antigos conquistadores aí através dessas conquistas, né, que são conquistas enormes. E o Império Romano também não foi diferente. Vamos lá para a próxima. Aí a Idade Média, né, que é uma idade mais obscura, né, período que se estendeu da queda do Império Romano à tomada de Constantinopla. A cartografia experimentou uma fase de estagnação, né, quando a gente fala estagnação, aquele momento de parada, né, sem estudo praticamente, onde todas as conquistas científicas realizadas anteriormente foram substituídas por uma representação simbólica de caráter religioso, né? Então a religiosidade, né? A Igreja Católica influenciando, né? Queimando várias obras aí, feitas aí principalmente pelos gregos, né? E logicamente incluindo mapas, né? E estudos científicos aí de territórios que foram aí também conquistados, foram aí, né? Muitos deles foram queimados aí na época aí da igreja, do domínio aí da Igreja Católica, tá certo? Um outro mapa famoso aí que a gente estuda muito aí é o mapa Teó do século VII aí, tá? Isidoro aí de 570 a 636 depois de Cristo, era bispo de Sevilha, criou o mapa de etimologias, né? Que também, né, a gente fala, quando fala etimologias, vai falar uma questão aí religiosa, né, que é conhecida aí como mapa Teó. Esse mapa esquemático tem o seguinte significado: o T representa os 3 cursos d'água que dividiam o Ecúmeno e o Mediterrâneo, que separa a Europa da África, o Nilo separando a África da Ásia, e o Dão entre a Ásia e a Europa. O Ecúmeno teria sido dividido por Noé entre seus 3 filhos após o dilúvio. Além disso, o T também simbolizava a cruz, e na sua junção estaria localizada Jerusalém, centro do mundo. Esses mapas, em sua maioria, eram circulares e emoldurados por um grande oceano. E a gente vê lá, né, na região lá do norte, na parte superior, a Ásia, né, e nós temos aí a Europa e a África. Então, assim, o mundo é redondo, ele pode ter, né, várias, né, feições nas suas projeções, mas não pode mudar as características deles, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa, rapidinho, que já está acabando o nosso tempo. A gente tem aí a mapa de folha de trevo, que já é do século XVI. Então foi feito aí os 3 continentes aí conhecidos da época, né, representado aí por uma folha de trevo, que delimita os 3 continentes, destacando Jerusalém ao centro. A América, a parte desse mundo, que já é, né, uma novidade dessa época. Tá certo, pessoal? Entra aí no Saiba Mais, para vocês estarem aí pesquisando, né? Atlas Geográfico Escolar aí do IBGE tem vários conceitos gerais da história e da cartografia. Tá certo, pessoal?
Quero agradecer a presença aí de todos na aula, a participação do chat. Quero agradecer a presença aí do meu querido amigo, professor de Geografia, o professor Alex. Um prazer ter você aqui. Foi meu. Bom dia a todos. E aproveitando, né, pedir para o pessoal também fazer contar o que achou da aula, tá? O QR Code está aí, o link está no QR Code. Obrigado, estava esquecendo aí. Não esqueçam de avaliar a aula. Obrigado.